A forma como você começa o dia revela, em silêncio, o tipo de vida que está construindo. As primeiras horas da manhã podem ser o empurrão que te aproxima dos seus objetivos, ou o peso invisível que te mantém presa na estagnação. E o mais curioso é que a diferença entre os dois caminhos quase nunca está em grandes decisões, mas em hábitos tão simples que a maioria ignora. Existe um padrão nas pessoas que conquistam mais. Elas tratam as manhãs como território sagrado. Não começam o dia reagindo ao mundo, começam criando o próprio ritmo. É como se antes de o dia começar de verdade, elas já tivessem vencido uma batalha interna, aquela entre continuar no piloto automático ou escolher agir com intenção. Esses 7 hábitos não são uma fórmula mágica, são rituais de consciência. Pequenas escolhas que, se repetidas, constroem uma mente firme, um corpo leve e uma energia inabalável. Se você quer entender o que realmente separa quem só sobrevive de quem vive com propósito, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque o que você faz nas próximas manhãs pode mudar tudo. Primeiro hábito: acordar para si. Antes de acordar para o mundo, a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos define o tipo de energia que vai carregar até o fim do dia. A maioria desperta já reagindo. Pega o celular, mergulha em mensagens, notificações, notícias e, em segundos, a mente é sequestrada. Antes mesmo do café, já está cansada. Mas as pessoas que vivem com propósito acordam de outro jeito. Elas primeiro se conectam com si mesmas, antes de se conectar com o mundo. Eu percebi isso em uma fase da minha vida em que parecia estar sempre correndo, mesmo parada. O despertador tocava, e eu já estava em modo automático. Abrir o celular, checar tudo, comparar, me apressar. Até que um dia, cansada de me sentir exausta antes das 8h, decidi mudar. Acordei e sentei na cama. Fiquei em silêncio por 2 minutos, respirando. Sem tela, sem ruído. Só eu e o novo dia. Parece pouco, mas foi um divisor. Minha mente, que antes acordava acelerada, passou a acordar presente. Acordar para si mesma é lembrar, todos os dias, que você é o centro do seu próprio dia, não o mundo lá fora. Comente: eu acordo para mim, não para o caos. Essa frase representa o primeiro passo para começar o dia com consciência, e não por impulso. Segundo hábito: alimentar a mente antes do corpo. A forma como você alimenta seus pensamentos pela manhã é tão importante quanto o que coloca no prato. O que consome nas primeiras horas do dia pode expandir ou limitar a sua energia. As pessoas que constroem dias poderosos começam nutrindo o que ninguém vê: a mente. Eu vivi o oposto por muito tempo. Minha manhã começava com redes sociais, comparações e notícias negativas. Em poucos minutos, minha energia despencava. Eu ainda nem tinha tomado café e já sentia o peso do mundo. Até que um dia, li uma frase que me marcou: a mente é o solo. Plante nela o que quer colher ao longo do dia. A partir daí, decidi mudar meu ritual. Passei a começar o dia ouvindo algo que me inspirasse. Um livro, um áudio, um texto que me lembrasse do meu propósito. Nos primeiros dias parecia insignificante, mas com o tempo percebi algo transformador. Meus dias começaram a ter mais clareza, mais foco, mais leveza. O que você alimenta cresce. Se começar o dia se nutrindo de ruído, o caos cresce. Se começar se nutrindo de propósito, o propósito te guia. Existe um momento em que você percebe que o problema não é o mundo, é a forma como você se enxerga dentro dele? É aí que tudo muda. Porque não adianta começar o dia tentando organizar a rotina, se dentro de você ainda existe bagunça emocional e medo do futuro. E é exatamente por isso que tantas mulheres se sentem presas. Não por falta de dinheiro, mas por não saberem como se conectar com o próprio poder de criar segurança. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza, um guia simples, direto e transformador, que muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro e com você mesma. Ele te ensina a construir estabilidade emocional e financeira, para viver com leveza, liberdade e a tranquilidade de saber que sua vida está nas suas mãos. Se você quer transformar sua realidade e começar a viver com segurança de verdade, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Terceiro hábito: movimentar o corpo para despertar a alma. Você não precisa correr uma maratona às 6 da manhã para transformar o seu dia, mas precisa se mover. O corpo é a primeira linguagem da mente. Quando ele desperta, a energia volta a circular, e o que antes parecia pesado começa a fluir. As mulheres que aprenderam a dominar suas manhãs entenderam que o movimento é mais do que exercício. É um ritual de presença. Eu descobri isso em uma fase em que me sentia constantemente sem energia. Acordava cansada, sem ânimo,
e o dia inteiro se arrastava. Achava que precisava de café, mas o que meu corpo pedia era movimento. Então, um dia decidi mudar. Levantei e fiz algo simples, 10 minutos de alongamento, ouvindo uma música que me fazia bem. No começo, o corpo doía. Depois, parecia acordar a alma junto. Esses 10 minutos se tornaram um dos meus momentos mais sagrados. Não pelo exercício em si, mas pela sensação de dizer a mim mesma: eu estou viva e estou aqui. Mover o corpo pela manhã é lembrar que você tem poder sobre o seu estado. É o primeiro sim do dia, e ele muda tudo. Comente: eu desperto meu corpo para acender minha alma. Essa frase representa o tipo de presença que transforma um simples começo em um novo ritmo de vida. Quarto hábito: criar silêncio antes do barulho do mundo. Vivemos em um tempo em que o silêncio se tornou um luxo. Desde cedo, o som das notificações, as vozes, os compromissos, tudo invade antes mesmo que a mente tenha tempo de acordar por completo. Mas as pessoas que cultivam dias poderosos fazem o oposto. Elas criam um pequeno espaço de quietude antes de o mundo começar a gritar. Eu descobri o poder disso por acaso. Certa manhã, acordei antes do despertador. Em vez de pegar o celular, fiquei deitada em silêncio. Nenhum som, nenhuma pressa. Por alguns minutos, só respirei e ouvi o próprio coração. Foi uma sensação estranha, quase desconfortável. Como se eu não soubesse mais ficar comigo mesma. Mas algo mudou depois daquele instante. O dia, que normalmente começava acelerado, começou leve. Minha mente parecia ter espaço. E naquele espaço, veio clareza. O silêncio da manhã é o momento em que você se escuta antes de ser influenciada. É onde você decide o que vai carregar e o que vai deixar passar. As mulheres que dominam suas manhãs não têm pressa em começar o dia. Elas primeiro se alinham com si mesmas. Comente: eu me escolho antes de escolher o mundo. Essa frase simboliza o início de uma nova disciplina, a de ouvir sua própria voz antes de ouvir qualquer outra. Quinto hábito: escolher pensamentos antes que eles escolham você. Mente acorda desorganizada. É natural. Pensamentos aleatórios, lembranças, preocupações. E se você não direciona o que pensa, eles tomam conta. As pessoas que dominam suas manhãs entendem que a primeira conversa do dia precisa ser com elas mesmas. Porque, no fundo, o que você pensa quando o dia começa é o que define como ele vai terminar. Eu percebi isso quando comecei a observar minhas manhãs. Acordava, e em segundos, minha cabeça já dizia: hoje vai ser difícil, você está atrasada, não vai dar tempo. Eram frases automáticas, e eu nem notava o quanto elas moldavam meu humor. Então decidi trocar o roteiro. Antes de sair da cama, comecei a escolher conscientemente 3 pensamentos. Coisas simples como: eu dou conta, eu mereço leveza, hoje eu vou com calma. No início parecia artificial. Depois virou natural e transformador. Era como se eu passasse a escolher a energia que me guiaria durante o dia. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode escolher a lente com que vai olhar. Mulheres fortes aprendem a dirigir a mente, não a serem dirigidas por ela. Comente: eu escolho meus pensamentos com intenção. Essa frase é um lembrete diário. O dia só começa de verdade quando você decide quem vai comandar a sua mente. Sexto hábito: fazer algo que te lembre quem você quer ser toda manhã é uma chance de reafirmar a pessoa que você está se tornando. Mas na correria, é fácil se perder no que é urgente e esquecer o que é importante. As pessoas que constroem dias fortes entendem isso. Elas começam o dia fazendo algo, pequeno, mas simbólico, que as conecta à versão de si mesmas que estão cultivando. Eu descobri esse hábito em um período de confusão, quando parecia que eu vivia no modo sobrevivência. Acordava, trabalhava, resolvia, dormia e repetia. Um ciclo sem alma. Até que um dia, percebi que eu já não sabia mais o que me inspirava. Então criei um pequeno ritual. Todos os dias, antes de começar as tarefas, eu fazia algo que me lembrasse da mulher que eu queria ser. Às vezes escrever uma frase, acender uma vela, ler uma página de um livro. Pequenos gestos, mas com intenção. Com o tempo, percebi que essas ações não mudavam apenas a manhã, mudavam minha identidade. Porque ser forte não é acordar perfeita, é acordar presente.
É lembrar-se de quem você é antes que o mundo te diga quem deve ser. Comente: eu escolho me lembrar de quem sou. Essa frase simboliza o poder de acordar com consciência, o hábito que transforma dias comuns em dias com alma. 7º hábito: agradecer antes que o dia comece. Gratidão é a lente que muda tudo. Quando você começa o dia reconhecendo o que já tem, o que ainda falta perde o poder de te dominar. As pessoas que cultivam gratidão logo ao despertar não negam suas dores, mas escolhem não se afogar nelas. É um gesto silencioso, quase sagrado. Lembrar que, apesar de tudo, há motivos para continuar. Eu aprendi isso em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tudo parecia fora do lugar, e eu me sentia vazia. Um dia, por impulso, escrevi 3 coisas pelas quais ainda me sentia grata. Foram pequenas: um café quente, o sol entrando pela janela, o fato de estar viva. No início parecia pouco, mas ao repetir por semanas, percebi que minha mente começou a mudar. De repente, o que antes era rotina virou privilégio. O que antes era peso virou aprendizado. A gratidão não muda o que acontece, muda o jeito como você atravessa. Ela te coloca em um estado de abundância antes mesmo que o dia comece. Comente: eu escolho começar com gratidão. Essa frase representa o ponto final e o ponto de partida, o fechamento de um ciclo e o início de uma nova forma de acordar. Esses 7 hábitos não são tarefas, são âncoras. Acordar para si antes do mundo, alimentar a mente, mover o corpo, criar silêncio, escolher pensamentos, lembrar-se de quem é e agradecer. Cada um deles é um lembrete. O poder de um grande dia começa em minutos que ninguém vê. Não existe manhã perfeita, mas existe intenção. E quando você começa o dia com presença, até o caos tem outro ritmo. Então, se esse vídeo te fez pensar em mudar a forma como você acorda, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta: eu escolho começar o dia comigo. Porque quando você começa por si, o mundo inteiro muda de tom.